Olá, meu querido aluno, tudo bem? Meu nome é Kelaine, sou professora de Física e estou aqui para ajudá-lo a resolver algumas questões que geralmente caem no Enem nos vestibulares. Você é terceiro ano do ensino médio, está preparado para o que há de vir? Estou aqui para ajudá-lo. Hoje vamos falar sobre carga elétrica, processo de eletrização e lei de Coulomb. Esse conteúdo está no módulo 1 da apostila da CPB. Se você tem sua apostila, abra lá e segue comigo aqui o conteúdo. Vamos lá! Quem nunca levou um choque na carcaça do carro ou foi abrir um dia seco, frio às vezes, ou no calor mesmo, mas o dia seco, foi abrir uma maçaneta da porta e levou um choque? O choque não é uma grande intensidade de corrente elétrica, que é algo que nós vamos estudar mais adiante, mas ele já dá aquele susto. Por que será que levamos choque na carcaça dos carros? Porque às vezes, ao encostar num colega, nós levamos choque também. Para que a gente possa responder a essas perguntas, vamos definir algo muito importante, que é carga elétrica. Eu tenho um objeto, eu tenho aqui um canudo, beleza? O canudo, ele é um objeto. Se eu começar a aumentar, como se fosse com uma lupa, e aumentar com um microscópio e começar a observar, nós vemos que eles são constituídos de átomos. Os átomos têm a constituição as partículas, que são os prótons, os elétrons e os nêutrons. Os nêutrons e os prótons estão no interior, no núcleo do meu átomo. Já os elétrons têm uma massa muito inferior aos prótons e estão orbitando na sua eletrosfera ao redor do núcleo. Então, o que é carga elétrica? As partículas fundamentais da matéria, como o elétron, têm a sua carga elétrica. Os prótons têm a sua carga elétrica. Mas a carga elétrica do próton é como? Positiva. A carga elétrica do elétron é como? Negativa. Mas como assim? Nós vamos falar sobre a carga elétrica de, por exemplo, um elétron. O valor da carga elétrica de um elétron, olhem só, aqui ó, o valor é 1,6 vezes 10 na menos 19. Nós dizemos que a carga elétrica é quantizada. O que significa quantização? É a quantidade correta. Não tem meia carga elétrica, um quarto da carga elétrica. Não, ele tem este valor fixo, que é o valor de 1,6 vezes 10 na menos 19. Só que nós estamos falando, gente, de N cargas elétricas. Por exemplo, nós estamos falando da carga elétrica de um elétron. Temos N elétrons, incontáveis elétricos, N prótons dentro de um único objeto. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos calcular a quantidade de carga elétrica de um corpo. E como que eu posso calcular a quantidade elétrica de um dado corpo? É igual, olha lá, N, que é o número de elétrons perdidos ou recebidos, ou seja, se um corpo recebe elétrons, ele fica negativo, ele fica com excesso de elétrons. Se ele perder elétrons, ele fica positivo. Só os elétrons que se movimentam, porque a massa dele é muito menor do que o próton fica parado. Então, se eu recebi elétrons, excesso de elétrons, este corpo fica negativo. Se eu dou elétrons, falta de elétrons, este corpo fica positivo. Então, eu posso calcular qual é a quantidade de carga elétrica de um corpo, sabendo o número de elétrons ou o número de prótons, vezes o valor da carga elementar, que é um valor fixo. Mas como eu posso, então, calcular ou saber como que eu posso, por exemplo, aqui, inicialmente, este canudo, ele está neutro. O que é um corpo neutro? É ele ter a mesma quantidade de prótons e mesma quantidade de elétrons, mas eu posso fazer um desequilíbrio dele. Como que eu posso desequilibrar? Através do atrito. Se eu atritar dois objetos diferentes nêutrons, um
tende a ganhar elétrons, outro tende a perder. E eu vou mostrar isso para vocês aqui ao vivo, tá, gente? Então, foca aqui na minha experiência. O que eu vou fazer primeiro? Nós vamos atritar. Enquanto nós vamos atritar, eu tenho aqui uma quantidade de papéis. E olha só o que vai acontecer depois de um certo tempo atritando este canudo. Ele vai, ó, atrair pedacinhos de papel. O que eu fiz aqui? O atrito trouxe desequilíbrio. Então, o canudo, ele ficou negativo e o papel ficou positivo. Aí você pergunta, professora, como você sabe disso? Por causa de uma coisa chamada série triboelétrica. A série triboelétrica nada mais é do que ele coloca material por material e sendo um atritado com outro material, se ele fica positivo ou ele fica negativo. Então, se eu atritar, por exemplo, vou escolher aqui dois materiais diferentes. Eu tenho aqui o filme PVC e atritar com a seda, pego o PVC e atrito com a seda ela vai ficar positiva e o filme PVC vai ficar o quê? Negativo. Então, na série triboelétrica, ele vai me dizer quem fica positivo e quem fica negativo. Então, revisando, tenho dois materiais neutros, ao atritar, vou haver um desequilíbrio, um vai receber elétrons, outro vai doar elétrons, um ficando positivo, outro negativo, e ele tem a capacidade aí de atrair, por indução, e já vou mostrar isso para vocês, os outros papeizinhos. Qual é a outra maneira de trazer desequilíbrio ainda para as cargas elétricas? É quando nós eletrizamos por contato. O que é contato? Encostar mesmo. Então, quando eu tenho um dado corpo A, olha lá, eu tenho um dado corpo A carregado positivamente, tenho o corpo B neutro. O que é neutro? Vamos lá revisar. Negativo, positivo. Tenho dois prótons, dois elétrons, mesma quantidade de prótons e elétrons, neutros. Aqui nós temos, ó, falta de elétrons. Então, este corpo está carregado positivamente. Quando eu encostar mesmo, vai haver, ó, trocas de elétrons até que haja um equilíbrio. Então, o corpo, depois de encostar, eles ficam com a mesma quantidade de carga. Então, esta é a formulazinha aqui. Eu pego a carga do corpo A, somo com a carga do corpo B e divido por 2. Ah, prof, mas eu pego esse corpo B e depois eu vou lá e encosto no corpo C. Pega a carga do corpo B, soma com a carga do corpo C e divide por 2. Então, quando você encostar, depois de afastar, eles vão ficar com a mesma quantidade de cargas. Temos também a indução. Eu vou induzir. Olha só que interessante. Eu tenho um corpo que está neutro, aproximo um corpo que está inicialmente carregado. Olhem aqui, aqui está negativo. O que vai acontecer? Positivo e negativo vai haver uma atração, tá? Polos diferentes vai haver atração. A gente já vai ver um pouquinho mais sobre isso mais adiante. E ele vai haver o quê? Repulsão. Então, os elétrons vão repelir os elétrons, não vai encostar. Então, eu pego um corpo que inicialmente está carregado, a gente chama isso de indutor, aproximo de um corpo neutro, vai haver essa separação de cargas. Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos ligar com a Terra. Quando nós fizermos essa ligação com a Terra, o aterramento, o excesso de elétrons vai para onde? Para a Terra, porque a Terra tem maior quantidade de massa. Então, ele doa elétrons com facilidade e recebe elétrons com facilidade. Corto este aterramento, afasto o indutor e este corpo vai ficar carregado por indução e ele vai ficar carregado positivamente. Quem o induziu era negativo e ele fica positivo. E se for o contrário? E se o indutor for positivo? O induzido vai ficar negativo. Então, eu posso atritar, um fica positivo e negativo, por contato, eles ficam com a mesma quantidade de carga e mesmo sinal, e por indução, eles ficam com sinais diferentes. Eu induzo o corpo que está neutro a ficar carregado. Quando nós falamos sobre atritei,
quando eu atritei o meu canudo e aproximei dos meus papeizinhos, vocês viram que teve uma força de atração. E Coulomb estudou essa força. Então, vai haver força de atração sempre quando as cargas forem diferentes. Quando as cargas forem de mesmo sinal, ó, cargas positivas ou cargas negativas, eles vão haver uma repulsão. Cargas de sinais diferentes, atração. Cargas de mesmo sinal, repulsão. Mas essa força, porque vocês viram que realmente ele foi atraído, teve uma força agindo ali. Essa força que existe entre cargas diferentes, ele é igual a constante eletrostática, que é um valor fixo, 9 vezes 10 na 9. Ele é proporcional às cargas, a carga 1 e a carga 2. O que você quer dizer proporcional? Quanto maior for as cargas, maior a força também. Quanto menor as cargas, menor a força. Essa fórmula aqui, ó, ela é muito parecida com a fórmula da lei gravitacional de Newton, que ele falou que a força de atração gravitacional se dá proporcional às massas e inversamente proporcional às distâncias. O que acontece no macro, acontece também no micro. Então, a força, ela é proporcional às cargas. Se eu dobro as cargas, vai dobrar a força. Não, se eu dobro uma carga, dobra a força. Mas se eu dobrar as duas cargas, 2 vezes 2, 4. Então, a força aumenta 4 vezes. Só que ele é inversamente proporcional, olha lá. A distância, que distância é essa? A distância entre a carga 1 e a carga 2. Ou seja, se a distância for maior, a força vai ficando cada vez menor. Então, olha lá, se a força for D, se a distância for D, a força é F. Se eu pegar um segundo ponto aqui, se a força for duplicada, a força vai cair por 4. Mas por que por 4, prof? Porque se ela é duplicada, ele é o valor, a distância ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Então, a força cai sobre 4. E se a distância for triplicada, a força cai sobre 9. Ou seja, quanto maior a distância, menor a força. E olha o comportamento do nosso gráfico aqui. Então, a força, ela é proporcional às cargas e inversamente proporcional à distância que os separam. Na próxima aula, nós iremos estudar o porquê que isso acontece. Mas antes, você deverá ir lá, fazer os seus simulados, assistir a aula da correção e na próxima aula a gente vai descobrir o porquê que há uma força de atração, uma força de repulsão de cargas diferentes. Então, até a próxima aula, nos vemos em breve. Olá pessoal, tudo bem? Galera do terceiro, vocês não veem a hora de sair do colégio, começar seu curso de graduação, eu sei como é, não faz muito tempo que eu estava na cadeirinha de vocês, mas ainda temos esse ano, nessa jornada incrível pela biologia, vai ser tão legal, a gente vai estudar fisiologia, a gente vai estudar genética, vai ser muito legal. E a gente vai começar a biologia da chave do Enem falando sobre um assunto que é importantíssimo, interessantíssimo, ao mesmo tempo ele é um tanto quanto complexo. Então, se você quiser pegar teu caderno, pega teu livro, eu sei que tem a galera do marca-texto, que tem um monte de cores, que faz desenho, que faz lettering, que faz anotação, pega tudo que você curte, fica do teu ladinho e escreve algumas coisas que eu disser, algumas dicas que eu vou falar para vocês, tá bom? Porque esse conteúdo, ele é importantíssimo na sua caminhada para chegar no fim do ano e fazer uma excelente prova do Enem. A gente vai falar nessa aula do quê, professora Maura? Meu nome é Maura, esqueci, gente, de me apresentar. Meu nome é Maura e vamos estar juntos aí, Biologia, chave do Enem, até o fim do ano,
tá bom? O que a gente vai ver na aula de hoje, então? Vamos ver a estrutura nervosa que está lá no seu módulo 1. Então, já procura lá o módulo 1, abre sua apostila e acompanha aqui junto, tá bom? Vamos ver a morfologia do neurônio. Vamos ver um pouco a respeito de impulso elétrico, potencial de repouso, potencial de ação. E algumas questões relacionadas também à anatomia do sistema nervoso. A gente vai pegar algo bem conciso, porque eu sei que o teu professor vai detalhar muito mais aí em sala de aula. Lembrando que essas aulas aqui são só para ressaltar pontos bem importantes para você poder se aprofundar em casa, tá certo? Então vamos começar? A gente vai começar falando aqui do neurônio. Olha essa imagem. Existem diversos tipos do neurônio, como você pode ver aí na tua apostila, mas esse aqui é o mais clássico para a gente entender algumas estruturas. Então veja que tem o núcleo, ali tem o DNA, né, no núcleo, o corpo celular, que é a célula em si, onde estão as organelas, tem um monte de mitocôndria, porque neurônios, células do tecido nervoso fazem parte do tecido que mais gasta energia no nosso corpo. Então tem um monte de mitocôndria, tem retículo endoplasmático, todas aquelas organelas que você já está carequinha de saber, tá bom? Elas estão no corpo celular. Do corpo celular saem prolongamentos, que são chamados de dendritos, tá? Muito importante que você saiba essas coisas aqui do neurônio, porque quando a gente vai falar de impulso nervoso, eu vou me referir a essas estruturas depois. Então faz um desenho bem bonito aí no teu caderno, bem colorido, para ressaltar essas partes que eu tô dizendo aqui para você, tá? Então nós temos o corpo celular, nós temos os prolongamentos menores que saem do corpo celular. Depois a gente tem um prolongamento maiorzão, você vê que ele é bem comprido. Gente, tem alguns neurônios que têm axônios, né? Que são esses prolongamentos de centímetros, tá? Formando aí, se juntando com outros neurônios, formando os nervos, certo? Então esse prolongamento maiorzão que sai aí do corpo celular é o axônio. O axônio, ele tem um revestimento de uma estrutura que tem uma composição lipídica, que é chamada de bainha de mielina. E escreve isso que eu vou dizer aqui para você agora, tá bom? A bainha de mielina, ela é extremamente importante para potencializar e dar rapidez ao impulso nervoso. Existem algumas doenças, como por exemplo esclerose múltipla, em que a pessoa ela tem dificuldades para produzir essa bainha de mielina. Então, como não tem ali mielina suficiente, o impulso ele é transmitido com menos rapidez, né? Mais lento, na verdade. E aí a pessoa vai ter sérias dificuldades em diversas funções do seu dia a dia, motora, enfim, tá? Depois a gente tem aqui as células que de fato produzem essa bainha de mielina. E aqui nós temos duas principais, que eu já vou citar para você daqui a pouco, que é a célula de Schwann. Célula de Schwann ajuda a produzir a bainha de mielina, mas no sistema nervoso periférico, tá? Mais para frente eu vou falar para vocês um pouco do sistema nervoso periférico. E o oligodendrócito, que é aquele que ajuda a produzir a bainha de mielina no sistema nervoso central, certo? A bainha de mielina não é contínua, senão o impulso, que é o impulso elétrico, ele não pulava, né? Ele não conseguiria passar, na verdade, né? Porque tá tudo ali cheio de gordura, né? A mielina tem composição lipídica e a mielina, por ter composição lipídica, ela é isolante elétrica. Então, como ela não é contínua, ela tem espacinhos em que tem mielina e espacinhos em que não tem mielina, como você está vendo aí no desenho. Esses espacinhos que não tem mielina são chamados de nodo de Ranvier. E são nesses nodos que o impulso elétrico ele vai pular, porque ele só consegue passar onde não tem mielina. E é isso que ajuda a dar a rapidez. Então, por que a bainha de mielina faz o impulso ser mais rápido? Porque ela isola a eletricidade e ele vai pulando na parte onde não tem e ele vai saltando assim, chamado de impulso saltatório, tá bom? Depois nós temos aqui um esquema que eu fiz, espero que você consiga entender, mas que é o esquema para a gente poder entender uma coisa chamada de impulso elétrico. Como é que o impulso nervoso é formado? Como é que o teu neurônio, né, ali no corpo celular, que tem uma concentração muito grande no teu cérebro, né? E nos órgãos aqui do sistema nervoso central do cérebro,
e na medula também, como é que ele consegue processar essas informações. Essas informações elas precisam ser trazidas até esse comando central, esse processamento central. E como é que essas informações elas são trazidas até a central de processamento? Por meio do impulso elétrico. Então agora eu quero que você, se você tiver dificuldade com algumas coisas que eu for falar, algumas coisas têm a ver com a matéria lá do primeiro ano, então eu recomendo que você anote no teu caderno para você estudar depois, tá? A primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente fala de impulso elétrico é uma coisa chamada de gradiente de concentração. O gradiente de concentração tem a ver com a diferença de concentração de íons que estão dentro e fora da célula, em ambientes que são separados por uma membrana. E aqui a gente tem a membrana, a bicamada lipídica, que você estudou bastante lá no primeiro ano, que é a membrana do axônio, tá? Tudo que eu for falar aqui acontece no axônio, na membraninha do axônio, naquela partezinha que não tem mielina, naquela partezinha do nodo de Ranvier. Então veja aqui, quando a célula está numa situação chamada de repouso, teoricamente ela não está sendo estimulada, está tranquila, você está dormindo de boa ali. É até difícil a gente falar que neurônio não está sendo estimulado, né? Que todo o tempo a gente está percebendo o ambiente. Mas imagina que está ali no repouso, está de boa, está de férias, tá? Não está sendo estimulado. Nessa situação, a gente tem a seguinte configuração. Fora da célula, a gente tem uma alta concentração de sódio e uma baixa concentração de potássio. Dentro da célula, é o contrário. Pouco sódio, bastante potássio. Não é legal a gente ter muito sódio dentro da célula, tá? Lembra que muito sódio no nosso corpo nos dá problemas, como hipertensão arterial. Então não é legal ter muito sódio dentro da célula. Dentro da célula tem pouco sódio, fora tem bastante. Dentro da célula tem bastante potássio, fora da célula tem pouco potássio. Isso faz com que a gente tenha um ambiente carregado eletricamente fora da célula, no meio extracelular, positivo, e dentro da célula é um ambiente negativo, por causa desse gradiente de concentração, dessa diferença de íons. Isso aqui é mantido por um tipo de transporte ativo chamado de bomba de sódio e potássio. Você aprendeu lá no primeiro ano, tá? Para que a célula possa manter essa concentração de íons dessa forma, gasta bastante ATP, porque a tendência é o quê? É o íon do sódio que está muito lá fora entrar e o potássio sair. Lembra estabelecer as concentrações? Só que é essa situação que a célula precisa manter. Por isso ela gasta energia, tá? Porque está indo contra esse gradiente. Só que você recebe um estímulo. Você ouve uma música, você toca num lugar aí que está muito quente. E esse estímulo é o suficiente para fazer o quê? Para produzir um impulso elétrico. Para que essa mensagem seja enviada até o teu neurônio, para que você sinta, por exemplo, que você está colocando a mão na panela quente, ali está muito quente, vai queimar tua mão. Para você poder tirar, teu cérebro tem que mandar você tirar, ou a tua medula, no caso, certo? Então vem o estímulo, o que vai acontecer aqui? A primeira coisa, vem o estímulo, abre os canais de sódio, porque vê aqui em cima que todos os canaizinhos estão fechados. Só que quando vem o estímulo faz os canais de sódio abrirem. E o que acontece? Como tem muito sódio fora, o sódio começa a entrar. O sódio começa a entrar. Esses canais de sódio são dependentes de voltagem, ou seja, eles só abrem quando tem estímulo. Só que a abertura do canal de sódio vai ser um estímulo para que tenha a abertura do canal de potássio. Então, o canal de sódio abre, começa a entrar sódio. O canal de sódio fecha, o canal de potássio abre. Começa a sair potássio da célula. E isso vai causar uma coisa chamada de despolarização. Ou seja, aquele ambiente que fora estava positivo e dentro negativo, vai inverter. E aí fora vai ficar negativo e dentro positivo. Por quê? Porque tem 3 sódios entrando e 2 potássios saindo. Tem uma diferença na quantidade de íons que estão entrando e saindo. Isso inverte. Essa é a despolarização. É isso que vai criar esse impulso elétrico que vai ser transmitido ao longo do axônio. Só que olha que coisa legal. Logo depois que o canal de potássio se abre,
ele fecha. E aí vai entrar em ação uma medida para voltar ao estágio normal que estava antes da despolarização. E aí vai acontecer uma coisa chamada de repolarização, que é essa região verdinha que está ali no desenho de baixo. Você vê que antes estava negativo fora e positivo dentro, agora já voltou ao normal. Só que a despolarização dessa primeira parte vai causar a despolarização na parte seguinte. E na parte seguinte, tanto que aqui vocês estão vendo no desenho de baixo, que a parte que foi repolarizada causou a despolarização na região seguinte. E aí o que vai acontecer na região seguinte é a mesma coisa que aconteceu na parte anterior. E aí mais para frente também vai despolarizar e também vai despolarizar. E aí isso vai formar então o impulso elétrico e aí ele vai pulando de nodo de Ranvier a nodo de Ranvier até chegar lá no terminal do axônio. Certo? Então, aqui na repolarização, a gente tem o restabelecimento da quantidade de íons que estavam antes da despolarização. Lembra que aqui vai entrar em ação a bomba de sódio e potássio, tá? Sempre desse conteúdo aqui, sempre vem também acompanhado um gráfico. Como é que a gente na verdade, vai se livrar de gráficos em biologia? Nunca, tá? A gente não se livra de gráfico em física, em química, em geografia, até em história tem gráfico, tá? Então, uma habilidade na sua vida que você precisa desenvolver é ler e interpretar gráficos. Eu vou ajudar você com essa parte. Olha só, você tá vendo que tem um monte de seta, ok? E essas setas e essa linha vermelha vai representar todas essas coisas que eu falei para vocês. Abre canal de sódio, fecha canal de sódio. Abre canal de potássio, fecha canal de potássio. Tem repolarização, certo? Então, olha só. O estágio de repouso, que é aquele que eu falei para vocês no início, que tá tudo certo, estão de férias, etc., é esse menos 70 milivolts. Os caras realmente mediram e a eletricidade que está ali dá uma voltagem de menos 70 milivolts. Só que quando vem o estímulo e tem a abertura ali para fazer a despolarização, a abertura do canal de sódio, o que vai acontecer? Essa voltagem vai ter uma variação. Você vai ver que vai subir ali e vai passar por um limiar de excitação que é menos 55. Gente, se o estímulo não for forte o suficiente para passar desse limiar, é o tudo ou nada. Ou tem estímulo, ou tem resposta, ou não vai ter. Então, nessa linha que está subindo aqui, onde está escrito despolarização, essa linha que sobe representa a abertura dos canais de sódio. Quando chega lá no pico, tá? Já fechou o sódio, já abriu o potássio e agora vai começar a repolarização. Fecha os canais de potássio e começa a restabelecer aquele equilíbrio iônico que existia antes. E aí ele vai descendo, depois ele vai passando, né? Pelo fechamento ali dos canais que são dependentes de voltagem e aí vai retornar ao que estava antes, certo? Esse gráfico ele costuma cair em questões, tá? Então, se você teve dificuldade para entender, volta ali o vídeo depois e assiste tudo de novo com o teu livro do lado para você fazer as anotações. Se ainda tiver dúvida, procura teu professor, tá bom? A gente vai seguir porque o nosso tempo aqui não é muito e está quase acabando. Vamos falar aqui o que acontece quando esse impulso nervoso chega lá no final do terminal do axônio, porque lembra, ele está levando uma informação. Quando ele chega ali, o terminal do axônio vai liberar vesículas que têm substâncias químicas, moléculas chamadas de neurotransmissores. E dependendo desse neurotransmissor, essa informação vai transmitir uma determinada resposta. Você vai ficar feliz, alegre, com medo, tá? Então, olha só o que vai acontecer. Você tem aqui a membrana pré-sináptica, que é a membrana do axônio que está trazendo o impulso. É ali que vai liberar as vesículas com o neurotransmissor num espaço, tá? Perdão. Num espaço que é chamado de fenda sináptica. Os neurônios, eles não ficam grudados, tá? Eles não ficam grudados. Há um espaço entre eles. E nessa fenda sináptica que são liberados os neurotransmissores da membrana pré-sináptica e os
O neurônio que está logo depois, que é esse azulzinho, ele tem receptores nos dendritos do outro neurônio. Veja, o axônio do neurônio da membrana pré-sináptica, aqui o amarelo, e você tem um outro neurônio que tem que receber a mensagem. Você está transmitindo a mensagem. Então, você tem aqui o neurônio azulzinho, ele tem receptores, veja que a bolinha encaixa bem no lugarzinho ali da parte azul, que é o dendrito do neurônio azul, e assim que esse neurotransmissor encaixar no seu receptor correto, o corpo celular vai receber a mensagem e vai processar a informação. E no próximo módulo, no módulo 2, a gente vai falar melhor de neurotransmissores, mas tem vários, né? Dopamina, acetilcolina, noradrenalina e etc. Certo? A sinapse, ela pode ser de duas formas: química, com a participação de neurotransmissores. A maior parte das sinapses do nosso corpo acontece dessa forma, mas tem também a sinapse elétrica, por exemplo, de alguns invertebrados, em que você só tem a participação de íons, você não tem a participação de neurotransmissores como essa que nós estamos estudando. Isso aqui é sinapse. Isso aqui é a comunicação de um neurônio com o outro. Como? O dendrito recebe o estímulo, passa pelo corpo celular. Esse estímulo é forte o suficiente para formar um impulso nervoso no axônio, que passa até o terminal do axônio, que libera neurotransmissor, que vai se comunicar com o dendrito de outro neurônio, corpo celular e assim por diante. Tá bom, gente? Não se esqueça, antes da gente passar ali para outra parte, não se esqueça, o sentido é sempre assim: dendrito, corpo celular, axônio, terminal do axônio, dendrito do outro neurônio. O estímulo sempre chega pelo dendrito, não se esqueça. Chega pelo dendrito, processa corpo celular, manda pelo axônio, transmite a informação para o outro neurônio, que chega pelo dendrito, corpo celular, axônio e assim por diante. Certo? Para finalizar a aula, vamos ver as subdivisões aqui do sistema nervoso. A gente tem o periférico, que são os nervos que saem da medula, certo? E aí a gente tem a divisão entre autônomo, simpático, parasimpático. E tem o somático, né, sensorial e motor, e a gente tem o sistema nervoso central, que tem esses órgãos que estão aqui na imagem do esquerdo. Cérebro, a gente tem o cerebelo que está ali embaixo, o tronco encefálico. Cérebro, processação de memórias, emoções, né? É ali que você tem o seu aprendizado. O cerebelo, aquelas suas habilidades de motoras finas, né? Desenhar, precisão. E o tronco encefálico, ele tem o mesencéfalo, a ponte e o bulbo, e é aqui que são coordenadas ações importantes, como, por exemplo, a tua respiração. Tá bom? A gente vai estudar isso esse ano. A gente tem as outras divisões do cérebro, os lobos, né, do cérebro, cada um tem uma função. E tem aqui, para finalizar rapidinho, o ato e o arco reflexo. Isso aqui é um mecanismo que não tem a influência do teu cérebro, tá? Essa é uma resposta que é um reflexo, que vem, você nem sente direito, quando viu já fez. Como que isso funciona? Você tem os dois neurônios que eles estão conectados na tua medula. Você tem um neurônio sensorial, que é o aferente. Imagina, você vai pegar ali uma caneca, um copo, tem coisa quente. Você pega, você não tem o reflexo de soltar? Ou quando o médico vai lá, dá uma martelada no joelho, a perna não vai para frente? Então, esse é o estímulo. Você pega ali, está muito quente, o que que acontece? O neurônio sensorial vai levar essa mensagem até a tua medula. A tua medula vai receber esse estímulo e vai transmitir esse estímulo por meio de um neurônio ali de transmissão para o neurônio motor, que vai fazer com que você tire o braço. Esse neurônio motor também, ele é chamado de efetor. Então, essa mensagem de receber o estímulo e tirar o braço não passa pelo cérebro. É uma resposta da medula. Isso é chamado de arco reflexo. Recebeu, medula mandou a resposta, você tirou. O ato reflexo é a resposta rápida, tá? É uma diferença bem importante, vai ter questão sobre isso no simuladinho que vocês vão fazer daqui a pouquinho, tá, gente? É isso, a gente se encontra na próxima aula para a gente continuar a falar das peculiaridades e complexidades do corpo humano. Até!
Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Daniele. Eu estou com vocês agora no Chave do Enem, na disciplina de Química. E para iniciarmos então o nosso ano de 2025, o terceiro ano, nada melhor do que a Química Orgânica. E o que nós temos para hoje, né? Então, nós vamos falar um pouquinho da química nos seres vivos, da história da química orgânica. Vamos falar, claro, das cadeias carbônicas e do hidrocarboneto. Então, vocês podem perceber que nós já vamos falar dos 3 capítulos da apostila, ok? Bom, a história da química orgânica. Aqui nós temos uma linha do tempo. E a química orgânica, ela não é um ramo tão antigo assim da química, né? Pensando que nós temos a físico-química, química inorgânica, analítica, né? A quântica. E nós temos a orgânica. E a orgânica, ela vai permear todo o estudo ali do terceiro ano do ensino médio, ok? De 2025. Começamos ali então em 1777, lá com Bergman, que ele vai separar a química orgânica e química inorgânica, percebendo que elas têm ramos diferentes, aplicabilidades diferentes e sínteses diferentes, ok? Já em 1780, nós temos então a contribuição de Lavoisier, que traz que a química orgânica ela tem ali o átomo de carbono em vários dos seus compostos orgânicos. A química que foi sintetizada ali de matéria viva, de organismos vivos, folhas, árvores, plantas, né? Animais. Então você tem ali o carbono, né, como seu elemento principal, né, encontrados ali no seu composto. Em 1807, Berzelius ele lança uma ideia, né, que a química orgânica ela parte de uma força vital. O que seria isso? Isso quer dizer que os compostos orgânicos eles só poderiam ser sintetizados, produzidos e encontrados partindo de organismos vivos, de coisas orgânicas, de material orgânico. E essa ideia ficou até 1828, quando Euler, né, ou Euler, enfim, ele consegue, através da síntese da ureia, né, sintetizar a ureia a partir do cianeto de amônio. O cianeto de amônio é um composto inorgânico, ele é um sal inorgânico. E aí, a partir desse sal inorgânico, Euler conseguiu chegar na ureia. A ureia até então só havia sido sintetizada da urina de animais, do suor. Mas aí depois ele conseguiu então criar, né, sintetizar uma molécula orgânica a partir de algo inorgânico. Então, nesse momento, ele quebra a teoria, a ideia da força vital. E então, em 1858, Kekulé, que também trouxe várias contribuições para a química orgânica, como a estrutura do benzeno, que ele foi um desafio muito grande para os cientistas da época, que nós vamos falar, né, um pouquinho sobre ele logo mais. Ele, de fato, conceituou a química orgânica como sendo a química do carbono, já que é composto, né, essas substâncias eram formadas por principalmente átomos de carbono que conseguem se ligar formando cadeias, sequências de átomos de carbono, né, de 1, 2, 3, 50, né, 200 ali átomos de carbono e formando compostos cada vez maiores. Então a química orgânica, ela é conhecida como a química do carbono. Claro, eu não tenho apenas o elemento carbono, eu tenho hidrogênio, vou ter a presença de alguns heteroátomos em menor quantidade, como oxigênio, nitrogênio, enxofre, fósforo, mas majoritariamente e formando, né, com essa característica de formar cadeia, nós temos no átomo o elemento carbono. Quando nós pensamos então na química orgânica, no carbono, né, o carbono ele é tetravalente, que quer dizer, né, que ele tem 4 elétrons na camada de valência, que ele tem 4 elétrons lá na camada mais externa para compartilhar, para fazer ligações químicas. E essas ligações, elas são ligações de compartilhamento, né? Eles vão compartilhar pares de elétrons. E aí eu posso ter compartilhamento de forma simples, né? Dupla, tripla, né? Eu não posso ter mais que a tripla, né? Então, ligações triplas entre átomos de carbono. E quando eu tenho essa ligação,
essa formação de ligações com carbono acaba estabilizando esse carbono, ele fica estável porque ele compartilhou os 4 elétrons, ele completou o octeto dele e ele pode formar ali cadeias, sequências de átomos de carbono. E aí a gente consegue classificar essas cadeias, classificar esses carbonos, né, dependendo ali do que eu vou analisar na sua estrutura. Então a classificação do carbono é quando eu vou analisar os átomos de carbono que estão presentes naquele composto. Por exemplo, eu tenho aqui o carbono conhecido como carbono primário. Então, esse carbono primário, ele está ali em vermelho nas duas extremidades. Por quê? Porque eu vou olhar para ele, eu estou olhando para aquele átomo de carbono. Quando eu pego e olho aonde está esse átomo de carbono, então olha aqui, esse aqui é o átomo que eu vou analisar. Ao lado dele, de vizinho, como um vizinho, ele só tem um único outro átomo de carbono. Então, isso faz com que ele seja classificado como um carbono primário, porque esse carbono que eu estou analisando, tem como vizinho apenas um único outro átomo de carbono. E se nós pegarmos, então, essa ideia, o carbono secundário, qual que vai ser? Então, eu vou olhar a molécula, vou identificar os carbonos, então esse aqui, que está em vermelho, eu vou olhar, ó, o vizinho dele, olha, ele tem um vizinho carbono do lado esquerdo e ele tem um vizinho carbono do lado direito. Então, esse carbono que eu estou analisando, ele está ligado a 2 outros átomos de carbono. Então, ele é um secundário. Mesma coisa, esse aqui, ó, esse outro carbono que está em vermelho, ele está ligado ao carbono do lado esquerdo e ao carbono do lado direito. Então, ele também está entre 2 carbonos, ele também está ligado a outros 2 carbonos. Então, eu tenho um carbono secundário. E aí, pegando a ideia, já vamos para o carbono terciário. O que acontece no carbono terciário? Eu tenho aqui, ó, esse carbono que está em vermelho, certo? E vou olhar ao redor dele, ó, do lado esquerdo tem um carbono, do lado direito tem outro carbono, mas ó, ligação direta, tá aqui, ó, o risquinho informando que esse carbono, né, que esses 2 carbonos estão ligados ao carbono que eu estou analisando. E o terceiro carbono que está aqui embaixo. E a outra ligação para completar é o hidrogênio. Mas o que vai identificar, o que vai classificar o carbono como primário, secundário, terciário e quaternário são as quantidades, né, os ligantes ali, carbono, que esse elemento, esse carbono está ligado aos outros carbonos. Então, quaternário, que é o máximo que eu consigo aqui, tá? Então, eu tenho o carbono do meio, que é o que eu vou analisar, e eu vou olhar, ó, as 4 ligações que o carbono tem que fazer estão acontecendo e estão acontecendo com outros 4 átomos de carbono. Então, eu tenho um carbono quaternário, e é o máximo que eu tenho. Por quê? Porque o carbono ele faz no máximo quantas ligações? 4, já que ele é tetravalente. Ah, uma coisa muito importante, né, que eu acabei não colocando aqui, mas vale lembrar, é que se essas 4 ligações, elas são... Opa! Aqui. Se elas são separadinhas, né, são 4 ligações separadas, com elementos, com átomos diferentes, então eu vou colocar X aqui, vou colocar um X aqui embaixo também, e um X aqui, porque não importa se é hidrogênio, se é outro átomo de carbono, se é o nitrogênio, oxigênio, não importa. Desde que essas ligações estejam bem separadas, esse carbono aqui, ele vai apresentar a hibridização sp3, porque ele vai misturar um orbital s com 3p, né? E aí eu gosto muito de usar nas minhas aulas o macete, né? O macetezinho da mão. Você vai fazer ali as 4 ligações do carbono e você vai separar todas elas. E aí você vai ver que você tem 3 vãos aqui. Então quer dizer que o carbono que tem as 4 ligações separadinhas, ele é hibridizado sp3, ele tem 3 encaixes ali. Agora, eu tenho outras formas, né? O carbono tem outras ligações ali para se estabilizar. Então, o carbono, quando ele faz uma dupla e as outras 2 ligações separadas, então ele compartilha 2 vezes com o mesmo elemento e depois compartilha uma vez com cada um deles. Esse tipo de ligação vai me dar um carbono hibridizado sp2. Então, quer dizer que ele vai misturar um orbital s com 2p. Por quê? Porque um orbital p vai permanecer puro, não vai se misturar, não vai ser
um orbital de sobreposição, vai ser um orbital de interação paralela. E aí eu uso a regra da mão de novo. Ó, o carbono, ele faz uma dupla, então eu vou juntar aqui, ó, o compartilhamento duplo. E aqui ficam 2 vãos. Então eu tenho hibridização do tipo sp2. E eu tenho a terceira e a quarta forma de representar. O carbono, ele pode fazer uma ligação tripla com outro elemento. Opa, ficou uma maior que a outra, mas vocês entendem. Eu vou chamar esse elemento de X, mas não pode ser o hidrogênio, não pode ser o oxigênio, pode ser um outro átomo de carbono ou o nitrogênio. E uma ligação simples ali. Então, essa configuração, quando esse carbono está fazendo uma ligação tripla, a configuração dele é do tipo sp. A mesma coisa quando esse carbono pode fazer 2 duplas, ou seja, compartilhar 2 vezes com os átomos. Essas 2 configurações vão misturar um orbital s com um p. Os outros 2 orbitais p, eles não vão se misturar, eles são chamados de p puro. São novamente 2 interações de não sobreposição, mas paralelas, né? Já as interações sp são de sobreposição. E aí, quando eu tenho então uma ligação tripla e uma ligação sozinha, olha, eu vou fazer assim que é mais fácil. Eu tenho um espaço vazio, então hibridização sp. Ou 2 dupla, novamente um espaço sozinho, hibridização sp, certo? Então eu consigo classificar o carbono em primário, secundário, terciário e quaternário, ou classificar ainda o tipo de hibridização, se aquele carbono é hibridizado sp, sp2, sp3, tá? Então, a química orgânica, quando nós vamos lá no conteúdo, no último conteúdo do final do ano de 2025, vocês vão perceber que as questões elas vão trazer os conteúdos de agora, porque a química orgânica ela não tem aquela quebra, como eu vou trabalhar lá o cálculo estequiométrico, depois eu vou para a termoquímica, por exemplo, fragmenta. Não, tudo que eu vejo, desde a primeira aula de química orgânica até a última, vai ser usado. Por quê? Porque os conteúdos, principalmente a química orgânica, ela aparece muito no vestibular, vem crescendo ali no Enem. Por quê? Porque com uma questão eu consigo trabalhar o conteúdo do ano inteiro. Então, eles gostam muito da química orgânica, tá? Então, deem uma atenção, principalmente nesses detalhes de classificação, ok? Bora para o próximo aqui. Bom, quando nós estamos falando de química orgânica, nós temos a nomenclatura também, porque não é só classificar o carbono e acabou. Eu tenho que montar as moléculas. E montar as moléculas é aprender a dar nome a elas, ou a partir do nome, montar a fórmula estrutural, né? E aí a nomenclatura, ela está diretamente relacionada com a quantidade de carbonos. Aqui, para vocês, eu trouxe a nomenclatura dos radicais, porque a nomenclatura da quantidade de carbonos na cadeia principal, nós temos, né, na apostila muito bem detalhada. E aí, aqui, ó, é só pra gente, porque a nomenclatura dos radicais, ela acaba nos pegando um pouquinho mais, né? Então, o que que acontece? Vocês podem reparar que todos eles têm um pontinho aqui, ó. Tem um pontinho. E esse pontinho aqui não foi um erro de digitação. Esse pontinho aqui, ele está indicando que está faltando alguma coisa. Porque o carbono, ele tem que fazer 4 ligações. Os radicais, eles não fazem parte da cadeia principal. Os radicais, eles estão além da cadeia principal. Eu sempre brinco, né? Quando nós vamos dar a nomenclatura da cadeia principal é o tronco da árvore, é o principal. E aí eu tenho os galhos, né? Os galhos são o quê? As ramificações, né? O que vai espalhar ali, o que vai sair da cadeia principal, certo? Então, esses radicais, essas ramificações, elas têm uma nomenclatura específica, porque eu vou colocar a quantidade de carbono, então eu sei que um carbono, né, o prefixo é sempre met, mas quando eu estou trabalhando com um radical, algo que ficou fora da cadeia principal, da maior sequência de átomos de carbono, a terminação tem que ser il. Então, é assim que na nomenclatura eu identifico se naquele composto tem ou não ramificações, tem ou não carbonos que estão fora da cadeia principal. E aí é metil, etil, propil.
S-butil ou sec-butil ou isopropil, né? Por que essa terminação iso? Iso vem de igual. Iso vem de igual. Então, por que isopropil, né? Por que igual propil? Porque se eu quebrar aqui no meio, ó, essa sequência de 3 carbonos, do lado esquerdo e do lado direito eu não tenho 2CH3, não é igual? Como se fosse uma imagem espelhada do lado esquerdo e do lado direito? Por isso iso, certo? A mesma coisa, tá? No isobutil, ó, se eu quebrar aqui no meio, não fica 2, né? Ou se eu quebrar aqui também, não fica 2 iguais? Ou aqui? Então, opa, ou aqui, né? Aqui é onde vai estar ligado. Então, eu tenho 2 partes iguais, né? Uma parte iso igual. Por que S-propil ou sec-propil? Também, porque é o meu carbono secundário, ou o meu segundo carbono. Então, é o carbono do meio, é o carbono secundário. Então, vai ter lá o CH3, CH, CH3 aqui. É o meu segundo carbono, é o meu carbono secundário que vai se ligar à cadeia principal. Por isso, S-propil ou sec-propil, tá? Mesma coisa, né, do terc-butil, é o meu carbono terciário, certo? Que está ligado à cadeia principal. Então, por que ele é um terciário? Porque ele está ligado a outros 3 átomos de carbono. Por isso que é importante aprender a classificar o carbono, porque depois você vai identificar essas classificações também na nomenclatura de alguns radicais orgânicos, tá? Então, o radical é aquela parte de carbono que ficou fora da cadeia principal. E aí eu trouxe alguns exemplos aqui, um exemplo, na verdade, de nomenclatura de hidrocarbonetos. Então, olha aqui essas sequências, né? Um hidrocarboneto de ligação simples, então é o alcano. E aí nós temos a maior sequência de átomos de carbono, que é a sequência, né, aqui na horizontal, que está em vermelho. Se nós analisarmos nessa cadeia principal, eu tenho um total de 7 carbonos. E tenho aqui carbonos que foram circulados, né, grifados ali com uma coloração mais escura, que são os substituintes ou os radicais, as ramificações. E eles ficaram de fora da cadeia principal, são sequências de carbono também, mas que ficaram de fora da cadeia principal. Na hora de nomear, eu vou enumerar sempre o mais próximo, a extremidade mais próxima da primeira ramificação. Isso porque nós não estamos levando em consideração insaturação, função ainda, só a introdução mesmo da nomenclatura. E depois, o que eu vou colocar? Vou continuar seguindo até, né, o meu último carbono da cadeia principal. Os carbonos que ficaram de fora, ó, são 2 carbonos que estão no carbono 4 para cima, então são 2 ligados entre si, et. E embaixo são 2 ligados entre si, et também. E aqui, ó, eu tenho um metil sozinho, ó, ele tá sozinho, é metil. Aqui, ó, eu tenho que olhar que esses 2 carbonos estão ligados entre si. Então, por isso que ficou etil. E aqui também, mesma coisa, certo? Na hora de dar o nome, então, desse hidrocarboneto de cadeia, né, aberta, que também tem as ramificações, eu vou começar, então, pela ramificação. Então, no carbono 4 e também no carbono 4, eu tenho 2, por isso o di aqui, certo? Então, tenho sempre que colocar o número do carbono. Aí, como são 2 iguais, então dietil, 2 etil, 2 sequências de carbono, né, com 2 carbonos. Aí eu coloco um hífen 2, porque daí no carbono 2 eu tenho o metil. Depois, aqui era para ser um H minúsculo, heptano. Hept, porque são 7 carbonos, an, porque é a ligação simples entre os carbonos da cadeia principal, e o, porque eu só tenho carbono e hidrogênio, né? Então, identificando ali um hidrocarboneto, né? Então, o que a gente tem que tomar cuidado aqui na hora da nomenclatura, tá? Para finalizarmos a nossa aula. Ramificação, sempre por ordem alfabética. Então, E vem antes de M. Então, vem primeiro o etil, depois o metil. Por isso que eu coloquei 4,4 dietil, 2 metil. Por quê? Ordem alfabética. Se eu tenho 2 vezes
a ligação no número, eu tenho que colocar 4,4. Eu não posso colocar uma vez só o número. Então, são esses detalhes que vocês têm que se atentar muito, né, na hora de dar a nomenclatura, na hora de escrever o nome dos hidrocarbonetos. Depois, quando já estiver lá nas funções orgânicas, nas funções nitrogenadas, isso já vai ficando mais habitual. Então, vocês já vão tendo maior facilidade. Então, a atenção agora é cadeia principal e ramificação. E com isso, eu finalizo, então, a nossa aula de introdução ali aos hidrocarbonetos e nomenclatura. Até a próxima. Tchau, tchau. Fala, meu aluno, tudo bem? Seja bem-vindo. Essa vai ser a nossa resolução dos exercícios do nosso primeiro simulado que você já conferiu. Esse é o momento especial que você tem de conferir como é que foi a sua prova, se você mandou bem, se você caiu em alguma questão, na pegadinha do malandro, o que você pode melhorar. Preparado? Vamos para a nossa primeira, sem muita demora. Essa questão ela vai falar sobre uma pessoa estar numa cidade A, partir até a cidade C e tendo um caminho pela cidade B. Aí ele pergunta lá no finalzinho, de quantas maneiras ou de formas distintas essa pessoa pode ir até a cidade C e voltar para a cidade A, beleza? Então tem cuidado com isso aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer é utilizar o princípio fundamental da contagem. Veja, nós temos 4 caminhos de A para B, 3 caminhos de B para C na ida. Então 4 vezes 3, na ida, 12, perfeito? Mas para a gente voltar, resta 2 caminhos de C para B e 3 caminhos de B para A. Então nós temos essa multiplicação também para a volta. Temos uma multiplicação para a ida e uma outra para a volta. Vamos usar o princípio fundamental da contagem, o PFC, 2 vezes. Agora nós vamos ter 2 vezes 3 no caminho de volta, 6. Quantas possibilidades, professor? Mais uma vez o princípio multiplicativo, 12 vezes 6, 72 era a nossa alternativa correta, letra E. Maravilha? Questão de número 2. Nessa questão, ela vai falar sobre de quantas maneiras esse grupo de amigos, que era o Gabriel, Maurício, Luísa, Paulo e Raquel, podem se sentar de modo que o casal permaneça junto. Nesse caso, o casal era Maurício e a Luísa, que eles são namorados. Questão muito próxima do que a gente fez na nossa aula. Lembrou? Prestou atenção? Como é que a gente faz isso? Olha, a gente tem Gabriel, Paulo e Raquel, que é um casal, e eles não são casais. Então, eles podem se permutar. Só que o casal, que é o Maurício e a Luísa, eles precisam estar juntos. Agora, lembra o seguinte, Maurício e Luísa ou Luísa e Maurício é igual, ok? Então, vamos fazer as nossas contas. A gente tem aí 24 vezes 2, já que é o casal, 24 possibilidades para os 3 restantes, 2 para o casal que a gente quer. 24 vezes 2, 48, utilizando o princípio multiplicativo, ok? Lembra você que a gente tem 4 possibilidades, né? E a gente vai fazer a permutação desses caras, depois fazer ali a nossa multiplicação por 2, já que é um casal. E tem a repetição. Questão de número 3. Um restaurante ele oferece 8 opções para montar sua refeição, dentre as quais o cliente pode escolher 4 destas para cada prato. Preste atenção nisso aqui. Suponha que um cliente almoçará todos os dias nesse restaurante, enquanto houver as opções diferentes. Quantos dias este cliente poderá almoçar no restaurante sem repetir refeição? A gente tem aqui um caso claro de combinação. Você vai combinar esses dias, ok? Justamente com a quantidade de repetições. Então, nós vamos fazer uma combinação de 8 até 8 e 4. Então, quantos grupos a gente pode fazer? Aplicando a nossa fórmula de combinação, que é a única que eu recomendo vocês aprenderem e a praticarem com mais calma, nós vamos encontrar aí o número 70, onde a gente tem 8 opções de prato, 8 opções para montar a sua refeição, dentre os 4 que ele pode escolher. Maravilha? Sendo assim, nossa alternativa é a 70, letra D. Quarta questão é uma questão do Enem de 2012, e é uma questão bem legal. Olha só, ela diz assim, que o diretor de uma escola
ele convidou 280 alunos do terceiro ano a participarem de uma brincadeira. Suponha que exista 5 objetos e 6 personagens numa casa de 9 cômodos, ok? Um dos personagens esconde um dos objetos em um dos cômodos da casa. Até aí tudo bem. O objetivo da brincadeira é adivinhar qual objeto foi escolhido por qual personagem e em qual cômodo da casa esse objeto estava. Veja que são várias variantes aí. Todos os alunos decidiram participar. A cada vez, um aluno é sorteado e dá a sua resposta. As respostas devem ser sempre distintas das anteriores. E o mesmo aluno não pode ser sorteado mais de uma vez. Se a resposta do aluno estiver correta, ele é declarado vencedor e a brincadeira é encerrada. O diretor sabe que algum aluno acertará a resposta. Por quê? É isso que nós vamos observar agora. Vamos só pedir uma ajuda aqui da nossa produção. Está ajustando um pequeno detalhe aqui, importante. Vamos só aguardar aqui. Mas enquanto eles aguardam, vamos verificar o seguinte, ó. Essa questão ela quer saber qual é a resposta do professor, mesmo sem saber os alunos, o que aconteceu com esses alunos. É possível prever isso? Claro que sim. Vamos lá. Eu tenho 5 objetos, ok? 6 personagens e 9 cômodos. Eu posso fazer essa multiplicação para saber as possibilidades que eu tenho. Multiplicando, eu tenho 270. Aí vem a grande pergunta: quantos alunos eu tenho? 280. Então, eu vou pegar a quantidade de alunos menos a quantidade, nesse caso mínima, que eu posso desenvolver. 280 menos 270 me resta 10. Nesse caso, 10 alunos a mais do que possíveis respostas distintas eu tenho. 270 é a quantidade mínima que eu vou ter, ou máxima, se caso você queira falar, de possibilidades máximas, que é 270. Só que eu tenho 280 alunos. Quantas respostas a mais eu vou ter? 10 respostas. Só fazer essa sua contagem, tá bom? Quinta pergunta. Na busca de incentivar os estudantes da escola a participarem do evento do Halloween, um colégio decidiu sortear 3 prêmios para 10 estudantes que estiverem com as melhores fantasias, sendo os prêmios uma bicicleta, um smartphone e um tablet. O número de maneiras distintas que podem ter o resultado desse sorteio é... Essa é uma pergunta de arranjo, combinação ou permutação. Digita pra gente aí no chat. Qual das 3? Se você disse arranjo, parabéns, você acertou. Por que arranjo, professor? Nós temos 3 para 10 estudantes, ok? Número de elementos, 10 estudantes, maior do que o número de posições, 3 prêmios. Tudo bem? Clássica. Você que assistiu a aula vai mandou muito bem, eu tenho certeza, nessa questão. Então a gente tem um arranjo aí de 10 em 3. Fazendo as nossas contas, você pode utilizar tracinho também, tá, gente? Vai dar certo do mesmo jeito. Vai ficar 9 vezes 10 vezes 9 vezes 8, que dá 720. Alternativa letra D. Ótima pergunta. Vamos para mais uma pergunta. E essa questão é do Enem de 2016. Ela te diz o seguinte: o tênis ele é um esporte que a estratégia do jogo a ser adotada depende, entre outros fatores, de um adversário que seja canhoto ou destro. Olha que interessante. Um clube tem um grupo de 10 tenistas, sendo 4 canhotos e 6 destros. O técnico do clube deseja realizar uma partida de exibição entre esses 2 jogadores. Porém, não poderão ser ambos canhotos. Qual é o número de possibilidades de escolhas dos tenistas para a partida de exibição? Pergunta: a ordem importa, sim ou não? Diz aí pra gente, sim ou não? Se você disse não, parabéns. Se é não, é combinação, ok? Você fez essa pergunta, a resposta é não, combinação. Você vai combinar 10 tenistas em 2, 4 em 2, ok? Por que 4 em 2, professor? Qual é a diferença que a gente tem? Vamos lá, a gente vai descobrir esses valores. Então, a gente vai ter 10 fatorial sobre 2 fatorial vezes 8 fatorial menos 4 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial. Alternativa letra A. Beleza? Sétima pergunta, também do Enem de 2016. Esse foi um Enem que caiu muito a questão de análise combinatória. Para cadastrar-se em um site, uma pessoa precisa escolher uma senha composta por 4 caracteres.
sendo 2 algarismos e 2 letras, maiúsculas ou minúsculas. As letras e os algarismos podem estar em qualquer posição. Isso é importante você notar. Qualquer uma das posições. Essa pessoa sabe que o alfabeto é composto por 26 letras e que uma letra maiúscula difere da minúscula em uma senha. O número total de senhas possíveis para o cadastramento nesse site é dado por. Ele quer saber quais são as possibilidades que você tem para fazer essa senha. Como é que a gente faz? Vamos pensar o seguinte. Nós temos aí um número e a gente vai ter as suas respectivas letras, tá? Então a gente vai ter 10 possibilidades para cada uma delas, ok? E a gente vai ter agora 52, já que a gente quer maiúsculas e minúsculas, a quantidade de letras, ok? Tudo bem até aí? E a gente agora quer saber qual é essa conta que a gente faz. Nós temos 10 possibilidades para a primeira, 10 para a segunda, então fazendo as contas fica 10 ao quadrado. E a gente tem 52 possibilidades para as letras e 52 para as outras possibilidades para as letras. Como essa ordem pode ficar em qualquer posição, a gente só basta fazer o princípio multiplicativo, tá bom? Só que aí tem o seguinte, tem uma repetição. Então nós vamos tirar essa repetição. Como é que a gente tira essa repetição, professor? Fazendo a nossa permutação, a nossa combinação, tá? Então você vai tirar esse 4 fatorial, dividido por 2 fatorial, vezes o 2 fatorial. Alternativa, letra E. Oitava questão do Enem de 2016. E a gente vai agora para a nossa nona pergunta, a nossa penúltima do Enem de 2017. Ela diz assim: uma empresa construirá sua página na internet e espera atrair um público de aproximadamente 1 milhão de clientes. Para acessar essa página, será necessária uma senha com formato a ser definido pela empresa. Existem 5 opções de formato oferecidos pelo programador, descritas no quadro, em que L e D representam respectivamente a letra maiúscula e o dígito, ok? Então nós vamos ter ali L, letra maiúscula, D, dígito. Na primeira opção você vai ter o formato, a segunda o seu formato, a terceira o seu formato e assim sucessivamente. As letras do alfabeto estão entre 26 possíveis, bem como as dos dígitos entre as 10 possíveis, já que a gente tem de 0 a 9, 10 possibilidades. Podem se repetir em qualquer uma das posições. A empresa quer escolher uma opção de formato cujo número de senhas distintas possíveis seja superior ao número esperado de clientes, mas que esse número não seja superior ao dobro do número esperado pelos clientes. A posição que mais se adequa às condições é a primeira, a segunda, a terceira, a quarta ou a quinta. Como é que a gente faz isso, professor? Nós vamos fazer uma a uma. Tudo bem? A gente sabe que a senha ela vai ser um número entre 10 a 16 ou 2 a 16. Isso já é tranquilo para nós. Tranquilo? Por quê, professor? Porque vai ter uma senha de letra e 2 de dígitos. Então a gente vai fazer um a um para ver como é que fica. Na primeira, nós temos 26 vezes 10 a 5 possibilidades. Na segunda, só 10 a 6, já que é tudo dígito. Na terceira, 26 para a primeira, 26 para a segunda e 10 a 4 na segunda. Fazendo as contas, a gente fica na notação científica em 6,67 vezes 10 a 6. Na quarta, a gente tem só dígito. Então, 10 elevado a 5. E na última, nós vamos ter 26 para a primeira, já que é letra. 26 na segunda, já que é letra também. 26 na terceira, também uma letra. E 10 ao quadrado, já que nós temos 2 dígitos. E aí, fazendo as nossas contas, a gente consegue chegar nesse último valor. A pergunta é: qual dessas é a melhor para nós? Nesse caso, só pode ser a quinta. Por que a quinta, professor? Porque é o valor que está entre 1, que é o valor que está entre 1 vezes 10 a 6 e 2 vezes 10 a 6. O único que chega perto desse valor só pode ser a alternativa letra E, quinta pergunta. E para a gente finalizar, uma outra pergunta do Enem, que ela queria saber de quantas formas distintas o cliente da questão tem para fazer essa prática. A gente vai ter uma ação, que ela vai de 8 vezes 10 vezes 5 até 1, ou seja, 8 fatorial. A comédia, que é a possibilidade dela é 5 fatorial, já que é uma permutação. E o drama é a permutação de 3 fatorial. E aí, como é que a gente faz agora? A gente tem a opção de ação e comédia e drama. Lembre-se que onde tiver esse E, é uma multiplicação pelo PFC, né? Princípio multiplicativo.
Sendo assim, nos resta apenas a opção da letra B de bola, 8 fatorial vezes 5 fatorial vezes 3 fatorial. Amigos, muito obrigado pela atenção de vocês. Que Deus abençoe. Espero que tenha mandado muito bem nas questões. É isso. Até mais e tchau!